Olá, eu sou Marcel Bataiola, economista e assessor de investimentos aqui da Audácia Investimentos XP. E vai ser um prazer, né, estar conversando aqui com vocês e apresentando um módulo de educação financeira para investir melhor, desmistificar um pouquinho, né, o que é educação financeira, né, que hoje em dia é um assunto que está aí, né, sendo conversado e discutido, né, em todos os âmbitos e mostrar para vocês que é muito além do que simplesmente fazer contas, tá? A educação financeira, veremos que é um processo, é algo que a gente tem que exercitar e evoluir a cada dia, tá bom? Então vamos lá, como é que vai ser a nossa sistemática aqui, tá? Eu vou conversando com vocês, e em alguns momentos eu vou compartilhar algumas telas para que fique mais fácil de vocês acompanharem alguns raciocínios, tá? Vai ser mais um bate-papo, né? O nosso foco aqui não é fazer uma aula ou trazer ensinamentos. Na verdade, tudo que nós faremos aqui serão reflexões que servirão para que vocês, ao final desse módulo, né, possam, então, entender um pouco mais de educação financeira e exercitar a educação financeira aí no dia a dia de vocês. Então, vamos lá. Começando já, eu estou deixando aqui, iniciando, vou deixar para vocês aqui o meu contato, tá? Caso queiram aí me seguir nas redes sociais, seguem o meu Instagram, que é Mar Bataiola. Vai ser um prazer conversar com vocês aí com mais detalhes sobre investimentos, sobre economia, sobre mercado financeiro. Então, ficam aí os meus contatos, fica aí a minha rede social. Para nós iniciarmos, então, esse módulo, nós teremos aqui 5 temas que nós iremos abordar. O primeiro, que é o que nós faremos agora, nós faremos nessa primeira videoaula, digamos assim, é um conteúdo de introdução. Como tudo na vida, né, nós temos sempre que desenvolver, olhando a introdução, depois a gente parte para o desenvolvimento e, por sequência, a gente vai para o que a gente chama de conclusão. Então, nosso primeiro tema, que é o tema de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o raio-x do investidor brasileiro, que é uma pesquisa que foi feita pela Ambima e saiu agora no mês de março desse ano, uma pesquisa que saiu a sua 6ª edição, então ela está fresquinha, para que vocês aí, antes de nós entrarmos no assunto educação financeira, para que vocês possam enxergar, né, como é que vocês estão comparado com o brasileiro no que diz respeito à educação financeira e, de maneira mais específica, a investimentos? Será que eu sou um investidor tradicional? Será que eu estou investindo muito pouco? Né? Será que eu estou dentro do perfil de conhecimento do investidor brasileiro? Então, nossa primeira aula vai abordar isso. O nosso tema 2, nós vamos falar e entrar mais diretamente na educação financeira, propriamente dita. No tema 3, nós vamos falar sobre o papel da assessoria de investimentos no mundo atual. No tema 4, a gente vai falar das diferenças entre investir num banco tradicional e nas corretoras de valores, assim como é a XP, né, que hoje eu trabalho. E, por fim, a gente vai entender, né, um pouco mais sobre o perfil de investimento, o perfil de cada investidor, né, os tipos de perfis e como é que a gente acompanha e gerencia a performance dos investimentos. Ok? Então, vamos lá, então, iniciando o nosso tema 1, que é a introdução ao investidor, né, ao raio-x do investidor brasileiro. Então, vamos lá. Iniciando, então, o mais legal, antes de eu iniciar aqui e falar dos dados, é que vocês possam ir tentando se colocar dentro dessa pesquisa, né? Onde é que eu estou dentro dessa pesquisa, né? Eu estou muito dentro do raio-x do investidor brasileiro, né? Eu estou já um pouquinho inserido, ou eu estou inserido além dos números que eu vou ver aqui. Então, isso é muito importante para que no próximo módulo a gente comece, então, a desenvolver o tema de educação financeira. Então, como eu adiantei para vocês, né, esse estudo ele é chamado Raio-X do Investidor Brasileiro, está na sua 6ª edição, e ele vai trazer, né, tudo aquilo que o investidor brasileiro olha quando o assunto é educação financeira, olha quando o assunto é investimentos. É um estudo muito bacana, eu já venho acompanhando esse estudo nos últimos 3 anos, né? E ele é bastante esclarecedor para a gente conhecer o perfil do investidor brasileiro e o nosso próprio perfil, ok? Então vamos lá. Essa pesquisa foi desenvolvida, então, no Brasil, né? Foram 5.818 pessoas apresentadas, né? 72% da população econômica ativa brasileira, né? 36% são investidores, ou seja, nós estamos dizendo aí que nós temos menos de 40% dos brasileiros
né, que fazem investimentos, né? É um percentual muito pequeno quando a gente olha para outros países desenvolvidos, onde esse percentual ultrapassa os 60%. Tá? No nosso caso, 64% da população se declaram como não investidores, ou seja, não fazem nenhum tipo de investimento. Né? Então, é um dado que já mostra, né, que o brasileiro está investindo muito pouco. E é importante que vocês façam essa reflexão. Eu estou nos 36% que já está investindo, ou eu estou nos 64% que ainda não está investindo? Então, fica aí a nossa primeira reflexão. Na sequência, né, a gente faz ali a pesquisa faz uma divisão entre as gerações, né? Qual é o perfil, ou quem são, né, quem investe mais? E aí nós temos que 33%, né, que é a chamada geração X, que são pessoas de 41 a 60 anos, né, que estão investindo mais. Ou seja, as gerações mais novas, né, aí a gente chama de geração Z e a millennials, né, estão investindo menos, ou seja, os mais jovens ainda não estão investindo, o que é uma informação bastante preocupante. Por quê? A gente sabe que investimentos, quanto antes a gente começa a investir, melhor é para o nosso futuro. Então, é algo para aqueles que são mais jovens, né, que estão aqui nos acompanhando, já irem olhando. Poxa, eu estou deixando para poupar só lá na frente ou já comecei a investir agora? Ok? A divisão da pesquisa em classes sociais, ela divide em A, B, C, D e E, e aí nós vemos que 24%, né, dos respondentes da pesquisa estão na classe A e B, 48% na classe C, né, que é a maior fatia realmente do perfil, né, econômico, né, ou de faixa de renda, né, do nosso país, e 28% se declararam, né, na faixa D e E. A renda familiar, né, a média mensal de todos os entrevistados, né, é R$ 4.438. Qual que é o conceito de renda familiar? É a renda da família toda, tá? Todo mundo que trabalha, né, na família, na casa, chega-se a esse conceito de renda familiar. 47% são homens, 52% são mulheres. 1% se declarou como não sabe e 0,3% se declararam como outros, ok? 46% tem ensino médio, 33% tem ensino fundamental e 21% tem ensino superior. Então, quando a gente vê a questão da escolaridade, nós vemos que a maioria dos investidores, né, estão enquadrados, né, numa escolaridade de ensino médio. Então, é algo também para que você faça reflexão, né, do quanto você está investindo aí no seu desenvolvimento, né, educacional. Tudo bem? Por fim, o que traz essa primeira introdução é a questão de idade média da população. A idade média de quem respondeu foi 42 anos. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira introdução sobre esse estudo. E agora, na sequência, a gente vai entrar, né, em itens específicos, onde será muito importante que a gente faça reflexões para que a gente possa se entender ou se enxergar como investidor.